Dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando. Nossa mini aula de administração estratégica. Aqui quem vos fala, professor Sérgio Góes, da disciplina de administração estratégica do curso de graduação em administração da Universidade Federal da Bahia. Tudo bem, essa é a parte 2 do nosso curso de Balance Scorecard, né? A gente está falando sobre uma ferramenta de execução de estratégia. Nosso foco nesse momento é sobre execução da estratégia. Então, o Balance Scorecard ele é uma ferramenta reconhecida por atuar justamente no auxílio da execução dessa estratégia. Nós vimos na parte um os conceitos básicos, estruturantes, e nessa parte 2 nós veremos como implantar essa ferramenta dentro de uma organização. Bom, quais são os nossos objetivos de aprendizagem dessa parte 2? Primeiro, entender como funciona a construção do mapa estratégico. Nós vimos no final da parte um um exemplo, né, de um mapa estratégico genérico e também um extrato, né, de um mapa estratégico de uma empresa aérea. Entender a relação entre os objetivos, indicadores e ações no BSC, no Balance Scorecard, e entender como implantar o Balance Scorecard dentro da organização. Então, esses são os três objetivos de aprendizagem dessa mini aula. Bom, o Balanço Scorecard está estruturado dentro da seguinte sequência lógica. A gente tem, primeiro, as perspectivas estratégicas, lembrando, né, da parte um que a gente frisou que as perspectivas financeiras geralmente são aquelas lembradas pelas metodologias de planejamento estratégico, gestão estratégica, deixando de lado as outras perspectivas. Depois, na sequência, vem os objetivos estratégicos, considerando que cada perspectiva tem seus objetivos estratégicos. Esses objetivos estratégicos, por sua vez, vão ter indicadores para medir se estão sendo alcançados ou não, e, logicamente, vão ter metas, né, que são ah, ah, medições quantitativas aí que esperam se alcançar. E que isso seja efetivamente alcançado, é preciso um conjunto de iniciativas. É justamente aonde a ação, a execução da estratégia ela reside, nesse conjunto de iniciativas. Bom, nesse slide nós temos as definições, ou seja, a criação que seria um glossário dos termos do Balance Scorecard. Então, o mapa estratégico ele descreve a estratégia da empresa através dos objetivos relacionados, dentro das quatro dimensões. Aqui as dimensões são clássicas, são, né, do modelo original, isso não quer dizer que seja obrigatório seguir esse modelo. O objetivo estratégico é tudo aquilo que deve ser alcançado e que é crítico, né? Para alcançar dentro de um certo tema, a gente vai ver mais à frente que esses mapas estratégicos hoje eles são organizados, os seus objetivos, de acordo com temáticas. Indicador, como será medido e acompanhado o sucesso, né, do objetivo. A meta, que é o nível de desempenho, ou taxa de melhoria pretendida. E iniciativa, que são os programas de ação-chave necessários, né, para alcançar os objetivos. Então, esse é o glossário bem simples aí, da nomenclatura dos, do Balanço Scorecard. Bom, então nós vamos ver como é que se constrói esse Balanço Scorecard, né? Basicamente, nós temos 5 passos para que isso aconteça dentro da metodologia do Kaplan e Norton, como sugerido, né, nos livros do Balance Scorecard. Bom, a gente tem 5 passos que devem ser desenvolvidos em sequência. A ativação, que seria o início do processo, né? Seria no momento que se busca definir a equipe, enfim, um grupo de pessoas que vai desenvolver, né, o, a- o
a ferramenta, né, que vai implantar a ferramenta. Lembrando que a gente já tem uma estratégia desenvolvida, né? Não é um grupo desenvolvido para construir uma estratégia. A estratégia já existe. E é o segundo passo, mapear a estratégia. Então, é geralmente o momento da criação do mapa estratégico. Em sequência, se define os indicadores e metas para esses objetivos. Na sequência, se busca desenvolver e alinhar as iniciativas, né? Nesse momento que vai se decidir quais são as prioridades, o que é que existe de recursos, né? E, finalmente, a comunicação da ferramenta, da estratégia, enfim, hum, tudo está envolvido em relação ao modelo de estratégia que a empresa está adotando. Bom, então vamos lá em detalhes no primeiro passo, a ativação, né? Nesse momento se forma a equipe, geralmente se busca trazer, né, representantes de processos importantes ou departamentos importantes. É importante que essas pessoas estejam muito bem alinhadas em termos de conhecimento, em termos de processos, como funciona, eh, estejam todos na mesma página, vamos dizer assim, independente das visões individuais, e deve existir a visão da organização, do grupo, enfim. E também a ideia de orçamento, ou seja, quais são os recursos que eles possuem para fazer com que o seu projeto aconteça, né? Então essa é a primeira parte, vamos dizer assim, importante do processo, né, de implantação do balanço scorecard. Nesse momento é importante definir, né, dentro da sua estrutura organizacional, quem são as pessoas que participam, quais são os papéis e tempo que essas pessoas vão dedicar ao projeto, né? Dedicar essa atividade de implantação do balanço scorecard. Algumas organizações fazem que nem ficou assim, bastante utilizada a ideia de escritório de projetos, né? E você também tem o escritório de estratégia, ou seja, você tem uma organização de staff, vamos dizer assim, de staff, para que você possa fazer assim um acompanhamento do modelo de gestão estratégica, né? E dar todo o apoio para o seu funcionamento. Bom, dentro dessa ativação, né, é importante a gente buscar uma ideia de metodologia de fazer as coisas acontecerem, né? Campbell e Norton, eles abertamente sugerem a adoção das práticas do PMBOK e do Corpo de Práticas, né, de Gestão de Projetos, do Project Management Institute, que é uma organização reconhecida internacionalmente, certificações profissionais que são reconhecidas pelo mercado. E a metodologia é uma metodologia robusta, já testada aí, vamos dizer assim, praticada há muitos anos. O passo seguinte é mapeamento da estratégia. Como já se sabe, existe uma estratégia desenvolvida e vai se buscar mapear essa estratégia e desenvolver justamente a questão dos objetivos estratégicos. Nesse momento, que vai se buscar o teste de hipóteses daquilo que se quer em termos de objetivos e suas conexões, né? Então, esse é um processo, ao mesmo tempo, de construção e comunicação, né? Então, é interessante, por exemplo, discutir dentro da organização o que é estratégico, o que não é estratégico. É muito comum você ver nas organizações a confusão daquilo que é importante com o estratégico. Existe até vamos dizer assim, em algumas organizações, briga de poder, né? Que determinada pessoa, determinado cargo, ele tenha mais poder em função de ter mais importância dentro da estratégia da empresa. Enfim, esse é o momento aí para a construção do balanço scorecard, do mapa estratégico, assim dizendo. Bom, a gente tem aí, nesse passo 2 ainda, a ideia do mapeamento da estratégia, onde você tem a definição das perspectivas. Então, você tem aí as 4 perspectivas originais. Você tem a definição dos seus objetivos estratégicos e da sua relação de causa e efeito. Hoje em dia, não é mais usual
usar as setinhas aí, né? Fazendo a ligação dos objetivos estratégicos. Meio que se entende que quais são as influências de um objetivo estratégico em outro. Então, hoje em dia, hum, mais clean, né? A figura do mapa estratégico não é muitas vezes utilizado mais essas ligações. Então, o que você vê aí, em termos de temática, o tema, é uma espécie de organização desses objetivos estratégicos dentro do que seriam campos ou temas dentro da estratégia da organização. Então, por exemplo, você pode ter um conjunto de objetivos estratégicos que esteja ligado à sustentabilidade. Então, dentro dessa temática sustentabilidade, você vai ter todos os objetivos estratégicos seja se esses objetivos tiverem todas as perspectivas ou apenas se tiverem numa perspectiva apenas, né? Isso não importa. O que é importante é, primeiro, definir essa lista de perspectivas, definir as temáticas, os objetivos e, por consequência, as ligações. Então, esse tema, por exemplo, eh, enfim, na visão de muitos autores e consultores, hoje não é mais indicado esteticamente, né, não fica tão bacana assim utilizar aí as setas. Então a temática já implicitamente traz essa mensagem de uma coisa acabar influenciando a outra, a ideia, né, da causa e efeito aí. Bom, dentro da ideia de indicadores, né, de definir os objetivos, tem que definir indicadores e metas, né? Então, naturalmente que você vai ter esses indicadores de resultados que são mais conhecidos, né? Retorno, o retorno, o lucro, o retorno líquido, indicadores de fluxo de caixa, são os indicadores clássicos de finanças, né? E retorno antes dos impostos, eh, e você tem suas metas, logicamente. Algumas empresas que têm ações do mercado, né? Tem aí relatórios de banco definindo aí expectativas de resultados. Naturalmente, você tem aqueles objetivos e indicadores relacionados a vendas, né? E também, a menos comum, aqueles relacionados aos processos internos e aquilo que a gente chama de aprendizado e crescimento, que algumas empresas, inclusive, chamam de pessoas, ou RH, enfim, alguma coisa próxima disso, né? Então, essa fase importante, né? A ideia dos indicadores é justamente tratar aí de avaliar, né? De medir e avaliar como é que está o desempenho dessa estratégia e também usar isso como motivação dentro da organização para fazer com que as pessoas, enfim, conheçam suas iniciativas que sejam necessárias, né? Então, nesse slide você tem alguns exemplos, né, de indicadores, né, tipos de indicadores, por exemplo, que podem ser utilizados, né? Então, a gente sabe que existe hoje literatura específica só para falar sobre isso, né? Metodologia OKR, por exemplo, né, que é muito direcionado a objetivos e indicadores, enfim. Você tem pessoal da área de qualidade, controle total da qualidade, que tem muito bem desenvolvido essas questões de indicadores e metas. A meta, especificamente, é um nível de desempenho quantificável para ser alcançado em determinado espaço de tempo. Então, essa meta que vai ser estabelecida é, assim, é o guia do desempenho da organização, né? Então, se está abaixo da meta, está conseguindo alcançar a meta, é importante que a meta seja factível, que seja realística, seja, né, algo dentro da realidade da organização. E também existe aí uma questão de comunicação, né, desses indicadores, dessa meta, né? Então, importante determinar quais são a fonte de informações, por exemplo, desses indicadores, quais são as metas. Interessante estabelecer metas intermediárias, comunicar bem, né, essa questão dos indicadores. Aquelas empresas que têm modelo de gestão à vista, por exemplo, sabem fazer isso muito bem, né? Então, mais uma lembrança de quão importante, né, a gente estar focado no desenvolvimento, do alcance dos resultados durante todo o processo, não apenas no final do processo.
Então a gente vê aí no gráfico, por exemplo, né, que se usa as cores para comunicar para a organização que às vezes as coisas estão indo bem, às vezes não está indo tão bem assim, e de acordo com esse resultado se tomam iniciativas que sejam adequadas a colocar, vamos dizer assim, o trilho, o trem dentro dos trilhos e conseguir os objetivos que eram esperados dentro, né, da organização. Por fim, a gente tem a parte de que aí sim é a estratégia em si, a execução, que são as iniciativas. Essa iniciativa, é, é, como eu já falei anteriormente, o Kaplan Norton vê muitas vezes como um projeto. Ou seja, um projeto tem início, meio e fim, tem um objetivo a ser atingido, pelo menos um, né? Hum, Tem recursos que devem ser administrados, e geralmente, quando é uma intervenção, alguma coisa que tem atrelada à mudança, deve ter algum tipo de patrocínio da parte executiva, da alta direção da empresa, né? Geralmente essas iniciativas têm uma base de tempo, têm uma linha de base, ou seja, tem um orçamento, é um projeto, né? Alocação de tempo, benefícios esperados. Então, basicamente, a gestão de projetos. Então, cada iniciativa a gente pode chamar de projeto estratégico, enfim, depende muito como abordar isso dentro da organização. Mas uma das questões mais importantes relativas a essas iniciativas é que elas dependem de recursos. E esses recursos, dinheiro não nasce em árvore. Pessoas não estão disponíveis a, a, a qualquer tempo. Então, é importante que essas iniciativas que sejam escolhidas, elas consigam muitas vezes contribuir para que mais de um objetivo ele seja alcançado, né? Então, a gente pode ver aí, por exemplo, que no conjunto de iniciativas que não estão nominadas, mas na do meio, por exemplo, ela conseguiria atingir aí um, dois, três, quatro, cinco objetivos estratégicos dentro de um balance scorecard, né? Então, esse alinhamento de iniciativas dentro dos objetivos estratégicos é muito importante para construir o entendimento lógico, né, dependência, a questão dos processos, a questão da cooperação, né? Isso é fundamental para que se chegue nos melhores resultados possíveis. É, priorizar iniciativas, né? Isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade no seu dia a dia. Você tem aí diversos objetivos estratégicos e diversas coisas para fazer, e qual é a prioridade que você deve dar, né? Então, em algum momento pode ser necessário desenvolver algum tipo de análise, né, em relação ao que deve ser feito dentro da organização, né, o que deve ser priorizado, porque, mais uma vez, recursos escassos, dinheiro não nasce em árvore, gente não está disponível toda hora. Então é importante definir o que desenvolver e quando desenvolver também, né? Mas aí, mais um gráfico para ajudar a sublinhar, né, a destacar essa questão dos recursos. A gente pode ter iniciativa de mais, recursos de menos, porque eles são limitados, e a gente precisa pensar bem, né, nessas iniciativas que a gente vai desenvolver. Para aqueles que fizeram, por exemplo, a simulação da gestão da mudança, você vê que aquelas iniciativas elas tinham recursos, vocês tinham uma limitação, né, das ações, ou seja, desenvolver treinamento de coaching, por exemplo, né? X dinheiro, X semanas. Então, você tem um conjunto de limites, né, que você deve considerar no momento que você estiver escolhendo as iniciativas aí que vou desenvolver. E, finalmente, a ideia da comunicação. Então, você já tem aí um mapa estratégico colorido, né? A ideia de que você utilize, por exemplo, o mapa estratégico para comunicar isso, né? Então, você tem aí os objetivos em amarelo, seriam aqueles objetivos que merecem atenção, não estão sendo ainda alcançados seus objetivos, mas merece, né, algum tipo de atenção. Os verdes, que querem dizer que justamente estão conseguindo bater aí as metas, e o vermelho, que
é crítico, né? Então, a ideia da comunicação, ela vai muito, não só do desenho do Balanço Scorecard, por exemplo, mas do uso de cores, do uso de elementos de comunicação para explicar e para fazer entender às pessoas qual é a estratégia, qual é o desempenho da estratégia, o que é que se espera delas, dentro aí e também entender como a sua atividade ela impacta no resultado da estratégia da empresa. Enfim, dessa forma chegamos ao final aí da nossa parte 2, né, do nosso conteúdo de execução de estratégia, utilizando o balanço scorecard. Abraço a todos e até a próxima.